E a obra de Deus, ela não para. Por isso que esse capítulo 10 do livro de Atos vai nos mostrar a ação do Espírito Santo na vida daqueles que o buscam. Vamos meditar? Vamos pedir primeiro a direção do Espírito Santo. Meu Deus, fala conosco, que a tua palavra venha ser o cimento forte para cimentar a fé dentro da gente e nos conduzir à salvação. Em nome de Jesus. No versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Imagine, né? Tudo que ele estava fazendo. Por isso que aquilo que você faz não é em vão. Não foi em vão as orações, os votos, tudo que esse homem fez. Ele não era da nação de Israel, mas o Senhor Jesus apareceu para ele. Aí você pode até se questionar assim, mas por que Deus hoje não aparece para mim? Porque ele deixou a palavra dele. Naquele tempo não havia Bíblia como nós temos nos dias de hoje, que nos conduz, que nos orienta, que nos disciplina, que nos mostra o nosso comportamento. Então, diferente daquele tempo. Esse homem aqui, né, por ele ser romano, com certeza tinha seus vários deuses, mas ele abandonou todos eles para buscar o Deus único, o Deus que não tem rosto. E o Senhor Jesus apareceu para ele e falou: olha, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O Bispo Macedo escreve assim: para a memória diante de Deus. Essa expressão é uma alusão a uma parte da oferta de alimentos que era queimada com incenso sobre o altar. A referência está em Levítico 2, do 1 ao 2. Uma fumaça de aroma muito agradável subia para Deus. Assim, ao aspirar aquele cheiro doce e suave, ele se lembrava do ofertante e o aceitava. Levítico 2 e 9. Mas, para que isso acontecesse, o incenso tinha que ser especial e as brasas tinham que sair do altar do sacrifício. Quer dizer, aquela oferta tinha que ser sincera e verdadeira para ser aceita pelo Senhor. Por isso, as orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória ou lembrança diante do Altíssimo. Afinal, ele viu no centurião sinceridade e fé. As orações dos que creem no Senhor Jesus sobem como a fumaça do incenso e estão depositadas no altar de ouro que está diante do trono de Deus. E aí, continuando agora o versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. É interessante, né? Primeiro foi com o Saulo, quando Deus mandou Ananias ir lá e deu a morada, né? Deu o endereço. Agora, o anjo também, o Senhor Jesus está dando a morada da onde Pedro estava. Quer dizer, Deus sabe de todas as coisas. Ele não sabe onde você mora? Ele não sabe onde você tem a sua morada? Onde você está agora? Ele sabe de tudo. No 7. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Sabe, o problema daqueles judeus, e Pedro era um judeu, é que ele não poderia se misturar com quem não era da nação de Israel. Então, aqueles que eram de fora eram considerados gentios. Então, se um judeu entrasse na casa de um gentil, ele se tornava impuro. Se ele se relacionasse com uma pessoa fora do povo judeu, então ele estaria também imundo. E assim por diante. Então, ele estava com medo quando desceu aqueles animais, né, naquele manto, e ele viu, havia animais ali das quais ele não comia. Então, ele falou: se eu comer, eu vou me tornar impuro. Quer dizer, as tradições religiosas criadas pelos homens apenas para fazer mal às pessoas. Deus havia dado uma direção naquele tempo, no primitivo, né, antes de Pedro, por exemplo, para que pudesse guardar as pessoas. Por exemplo, comer a carne de porco. Você sabe, o porco é um animal muito sujo, ele come de tudo. Então não há uma disciplina diferente dos nossos dias, porco é criado dentro de uma norma, né, de uma qualidade diferente daquele tempo. Então Deus falou: não coma carne de porco, que era para evitar a morte mesmo, literalmente. E quantas pessoas, por exemplo, não sabem a procedência da carne de porco e come e vem aqueles vermes junto, e a pessoa mal sabe daquilo. Então, a carne de porco é uma carne perigosa. Mas, por isso que Deus falou: não coma. Mas não é que a pessoa se tornava impura, que Deus estava tentando livrar a pessoa da morte, dos problemas de saúde mesmo. Então, Deus trouxe aquele rolo para mostrar para Pedro que ele não faz distinção àquele que ele torna impuro. Quer dizer, eu sou um gentio por não ter nascido na nação de Israel, mas eu criei em Jesus e fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, eu já não sou impuro, eu sou puro. Então, eu poderia comungar do mesmo lugar. Um judeu poderia entrar na minha casa por ser esse lugar onde eu estou, um lugar puro. Aí o 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. E levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quer dizer, Deus já alertou: olha, não duvides, vá com eles, foi eu que mandei eles. No 21, e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Que interessante, né? Olha só, Cornélio, Deus já tinha iniciado uma obra dentro dele, né? Quando esse coração bom, né, de querer ajudar, de ofertar, já havia começado a obra do Espírito Santo nele, mas não estava completa, porque faltava a plenitude do Espírito Santo. Ele nem sequer tinha se batizado nas águas ainda, mas ele já estava no caminho, né? Então, quando Pedro chegou, era natural daqueles homens daquele tempo se prostrar, quer dizer,
reconhecer a autoridade daquele homem. Mas foi um erro, sim, mas um erro na inocência de Cornélio ter dobrado os joelhos para Pedro. E aí diz assim, no 26, mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Quer dizer, a casa estava cheia de pessoas prontinhas para ouvir o evangelho. No 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu assentar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quer dizer, agora ele entendeu a visão que ele tinha tido daquele manto que desceu com aqueles animais. No 29, por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Que maravilha! Se hoje a igreja fosse assim, tivesse esse desejo, né? Essa sede dentro deles de ouvirem a palavra de Deus, eles seriam cheios rapidamente, né? Quer dizer, esse Cornélio, tanto as pessoas que estavam ali, eles não estavam ali por uma obrigação, estavam com o coração aberto, mas desejando acima de todas as coisas ouvir aquela palavra que Pedro iria falar. Olha o 34. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui, nesse versículo 38, aqui está bem claro, né? A necessidade de cada cristão receber o Espírito Santo. Porque ao receber o Espírito Santo, é como se o seu espírito, né, o seu corpo se torne numa morada. Essa morada vai abrigar o Espírito de Deus dentro dele e o poder de Deus. Esse poder vai te dar condições, por exemplo, como ele diz aí, ó, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, esse poder em você vai te dar condições de vencer o mal. Aquilo que fazem contra você ou deixam de fazer. Enfim, seja o que for. É esse o Espírito que Deus quer estar em você, quer revestir você, quer então encher você com essa presença tão gloriosa dele. No 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Por que juiz dos vivos e dos mortos? Primeiro, porque o Senhor Jesus venceu aqui nesse mundo, venceu a cruz e o túmulo, mas ele também desceu ao inferno para resgatar aquelas almas que estavam salvas e para tirar a chave da morte e da vida das mãos do diabo. Então ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então ele se tornou juiz dos mortos também. Então
ele venceu a morte. Por isso que quando um cristão, uma pessoa que está em Jesus morre, o corpo dela morre, mas a alma não. A alma vai viver agora eternamente. Então, essa alma que nós possuímos, estando salvo, nunca irá morrer. Já aqueles que rejeitaram todas as oportunidades que tiveram em vida, e quando ela morre, o corpo morre, a alma também morre, porque ela vai parar no inferno. Mas você não pode confundir essa morte que nós temos do corpo, em que a pessoa ela fecha os olhos e vai para o caixão. Não, a alma ela vai continuar então acordada, despertada, consciente, mas no inferno, morta para Deus. E diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aqui está a maior garantia de todas, né? Que pelo seu nome receba o perdão dos pecados. Para mim, para que eu possa receber o perdão, primeiro eu tenho que reconhecer que eu preciso do perdão. Então, essa foi a forma que Deus levou a Pedro a falar, encheu ele, a boca dele, para falar naquele momento. Então imagine, se eles eram pessoas que se sentiam pecadoras e elas se sentiam pesadas por causa da vida, dos pecados da vida, aquelas palavras entram dentro delas como refrigério. Vamos ver o que aconteceu agora no 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Tá entendendo agora como que se processa? Veja, foi tão rápido. Primeiro, esse caso aqui de Cornélio e todas aquelas pessoas que estavam ali, eles nem sequer haviam sido batizados nas águas ainda. E Pedro só apenas falando da palavra de Deus e que o Senhor Jesus, e pelo seu nome, perdoa os pecados. Imagine, aquelas palavras entraram dentro deles, tipo assim, uma esperança. Eu posso ser perdoado. Naquela mesma hora veio o Espírito Santo, encheu eles, envolveu eles. Que glorioso. O Bispo Macedo diz assim: caiu o Espírito Santo sobre todos. O que aconteceu na casa de Cornélio marcou o fim do preconceito e das tradições religiosas que impediam a evangelização dos gentios. A descida do Espírito Santo sobre todos que ali estavam era a confirmação de que Deus havia aberto a porta para a pregação da sua palavra a todos os povos da terra. Além disso, era a prova de que o plano de redenção do Altíssimo incluía não somente os judeus, mas também toda a humanidade, incluído nela eu e você. No 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque se ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O Bispo Macedo escreve: não foi a bondade do centurião que lhe deu condições de receber o Espírito Santo e de ser batizado nas águas, mas sim a pureza do seu coração, sua intenção de agradar ao Senhor, seu temor e suas orações. Não apenas o centurião, mas também sua família e seus amigos passaram pelas águas batismais e foram cheios do Espírito Santo. Mas muito forte, né? Porque eles se encheram do Espírito Santo antes mesmo de batizarem nas águas. Quer dizer, em outras palavras, o espírito morto deles já estava sepultado pela fé. Por isso que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, regenerou o espírito deles, a comunhão deles com Deus, e os encheu. Sabe, eu acho interessante esse versículo, né? Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes também receberam como nós o Espírito Santo. E eles, na hora da oração, eles estavam ali falando em línguas e magnificando a Deus. Às vezes a gente nota
que há pessoas que na hora da busca, na hora em que elas estão ali diante do Senhor Jesus, que elas vão buscar Deus, elas não têm palavra para falar com Deus. Elas ficam mudas, literalmente, porque elas não sabem conversar com Deus. Quando não, elas repetem aquelas mesmas palavras repetidamente, várias e várias vezes, pensando que aquelas palavras estão adorando a Deus. Outros, por exemplo, aproveitam a oração que o pastor está fazendo e ela repete toda a oração que o pastor está fazendo, mas não é a oração dela, é a oração do pastor que ela está repetindo. Você deve buscar essa comunhão com Deus. Ela vem com o tempo do desenvolvimento da sua fé, da sua comunhão, da sua entrega. Então, você dobra os seus joelhos e você começa a falar com Deus, desenvolvendo sua salvação, sua fé, buscando a Deus, buscando conhecer a Deus. Quando você, então, vai desenvolvendo, com o tempo, você vai estar orando e a sua oração vai ser bem fervorosa. Eu espero que você venha guardar essas palavras e venha praticá-las também. Deus, ele quer, acima de todas as coisas, ter comunhão com você. Você crê nisso? Então, pela fé, aproveita aí agora, dobre os seus joelhos, busque um canto aí, um lugar da sua casa onde você possa achar um pouco de silêncio, de calma e fale com Deus. Ele está pronto para te ouvir. Deus está aí com você. Fique bem.